Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre o grupo dos vertebrados, tá certo? Então, pessoal, nas aulas anteriores nós estudamos sobre o grupo dos invertebrados, analisamos as características de um ser invertebrado, nós também estudamos os vários filhos que compõem o grupo dos invertebrados. E aprendemos muito sobre eles, né? E agora é a vez de estudarmos o grupo dos vertebrados, tá? Para quem não lembra, nós estamos estudando o reino animal e o nosso reino animal, ele é dividido em dois grandes grupos, que são os grupos dos invertebrados e o grupo dos vertebrados, tá certo? Na aula de hoje, nós iremos estudar as características principais, conhecer um pouco o que é um indivíduo vertebrado, né? E nas aulas seguintes nós iremos estudar um pouco cada particularidade, ou seja, cada filo ali que compõe esse grupo dos vertebrados, tá certo? Então, para que possamos dizer que o indivíduo ele é vertebrado, ele precisa apresentar características de vertebrado, não é verdade? Então, a principal característica, assim, que é aquela marcante, é exatamente o indivíduo apresentar o quê? Coluna vertebral, porque esse nome aqui, ó, se lembra de de vertebrados, não é isso? Ou medula espinhal, né? E também outra característica que acompanha é exatamente a presença de crânio, certo? Esse crânio que vai projetar o cérebro, que vai proteger, né, essa massa cefálica, que ela é muito importante para o desenvolvimento lá desses indivíduos em relação ao sistema nervoso, né? O acompanhamento dos comandos está no cérebro. Aqui nós podemos, né, analisar um esquemazinho, ou seja, uma imagem de um humano, onde mostra sua coluna vertebral, né, o crânio, e que ele é dividido em quê? Em vértebras, não é isso? Por isso que a coluna vertebral ela é, né, formada por um conjunto de vértebras. De modo geral, os vertebrados, ave, mamífero, peixes, né? Todos apresentando aí nessa imagem para que vocês possam se familiarizar um pouco com os vertebrados. Nos slides anteriores, analisamos as principais características, que é a presença de coluna vertebral e crânio. Aqui nós iremos analisar as características gerais dos vertebrados, que seriam, de fato, pessoal, sabemos que os vertebrados eles ganharam o mundo, não é verdade? Então, ou seja, eles estão espalhados por todo o mundo. Nós podemos encontrar vertebrados na terra, na água, no ar, todos esses ambientes. O esqueleto interno dos vertebrados, ele tem um papel muito importante na vida desses indivíduos. No slide anterior, vocês puderam observar que tinha todo o esqueleto lá da ave, do réptil, né, do mamífero. E nós vimos lá o crânio, a coluna vertebral e os demais ossos que formam o esqueleto deste indivíduo. Mas por que o esqueleto ele é importante? Nós vamos entender, tá certo? Primeiro, temos que saber que nos vertebrados, os esqueletos eles são formados por ossos, certo? Por ossos e cartilagens, ou apenas por cartilagem. Nós, humanos, temos o nosso esqueleto formado por ossos e cartilagens. Já tem alguns indivíduos que são formados por cartilagem e nós vamos até ver lá em peixes, né, que temos os peixes cartilaginosos. E outros indivíduos têm a mistura desses dois tipos de formas, né, nos seus esqueletos. Mas lembrando que, diferente lá dos dois invertebrados, nos vertebrados, o esqueleto ele é o quê? Ele é interno, tá certo? Ele é interno. E o esqueleto, ele serve
para auxiliar, né, a locomoção dos indivíduos, claro, né, da postura também esses indivíduos, assim também como sustentar, né, dar suporte à musculatura. Por quê? Porque os músculos do nosso corpo, assim como dos outros indivíduos, eles estão ligados, né, por tendões ao nosso esqueleto para que possamos ter uma musculatura. E a auxiliação da nossa musculatura com o nosso esqueleto vai fazer com quê? Com que esses indivíduos eles se locomovam, não é isso? Para entender os vertebrados e entender todas essas suas características, a gente tem que estudar um pouco e saber, né, como esses indivíduos surgiram. Na verdade, pessoal, os primeiros vertebrados, eles surgiram, né, em ambientes aquáticos, ou seja, eles não eram pertencentes a um ambiente terrestre, certo? Por quê? Porque a vida, né, dos vertebrados, ele surgiu primeiramente na água, lá na metade da era paleozoica, há mais de 400 milhões de anos atrás, certo? E desde o surgimento dos vertebrados até os tempos de hoje, houveram muitas modificações. Pensa lá, existiu, né, o surgimento dos vertebrados lá na metade da era paleozoica. Um indivíduo que se modificou, né? E esse indivíduo ele veio para a terra, para o solo. Acha que do jeito que ele estava lá na água ele saiu? Não, né? Durante esse processo da saída do vertebrado aquático para o vertebrado terrestre, houve muitas modificações, sejam elas físicas, esqueléticas, o próprio sistema fisiológico do corpo, tudo teve que modificar, porque ele estava adaptado a um ambiente e depois teve que se adaptar a outras realidades, certo? Então, com essa saída desses animais do ambiente aquático para o terrestre, todas as adaptações que esses indivíduos passaram até aqui foram muitas. Quando estivermos estudando os mamíferos, nós vamos analisar. Quando estivermos estudando as aves, nós vamos também analisar as suas adaptações, principalmente os anfíbios, né, que eles são aqueles que a gente tira como referência porque ele tem uma parte na vida na água, outra na terra. Os répteis também tiveram muitas modificações. E essas modificações foram em que? Em relação à respiração, a regulação da água no corpo. Por quê? Porque esses indivíduos eles estavam acostumados a viver no ambiente aquático, né? Eles vêm para um ambiente terrestre, ele está mais exposto à irradiação solar. Eles têm que começar agora a regular o seu corpo, toda a sua fisiologia, para que ele não perca muita água por meio e morra desidratado. As aves teve que se adaptar ao voo. Os indivíduos tiveram que controlar sua temperatura, seja aqueles que são psilotérmicos ou não. Né? Então, vamos analisar muitas características que esses indivíduos foram se adaptando durante esse percurso de sua existência até o dia de hoje, tá certo? Aqui são os grupos que iremos estudar: peixes, aves, répteis, mamíferos e anfíbios, nas aulas seguintes. Essa aula, pessoal, de hoje foi mais para vocês conhecerem um pouquinho da principal características que são dos vertebrados, que possui vértebra e crânio, ok? Nós também vimos um pouquinho lá que o esqueleto é muito importante para esses indivíduos, até porque vai auxiliar, né, na sua locomoção, assim também como na sua postura, porque é os músculos que vão dando performance também ao corpo desses indivíduos junto com o esqueleto, não é isso? Também vimos que o esqueleto dos vertebrados é interno, é recoberto por músculos, depois vem a pele, né, e os órgãos dentro. E também analisamos o quê? Que esses indivíduos, eles surgiram aonde? Primeiro na água, para depois eles poderem, né, se adaptarem e virem a viver, né, no ambiente terrestre. Se caso tiver alguma dúvida, me procura. Mas a aula de hoje é bem simples, é mais uma apresentação para que você conheça as características gerais desses grupos,
tá? Que elas são gerais a todos eles. E depois, né, nas aulas seguintes, vamos estudar as partes específicas. E principalmente as adaptações desses indivíduos ao ambiente terrestre, tá certo? Um beijo para vocês e até mais.